Olá, meninas, sejam todas muito bem-vindas à Escola de Mulheres. Eu sou a pastora Natália Araújo e hoje a gente está aqui para falar mais um pouquinho, né? Esse mês Deus tem nos direcionado a falar sobre ânimo e nós temos falado muito sobre o livro de Josué, no capítulo 1, a palavra muito conhecida no versículo de número 9, onde o Senhor fala para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Então, quando nós falamos de ânimo, né, eu sempre tenho falado que ânimo é algo que ele vem, é algo que está dentro de nós. Nós não podemos nos movimentar por aquilo que é externo, mas o Senhor fala para Josué: Josué, você precisa daquilo que está dentro de você para você conseguir chegar no propósito. E quando a gente veio falar sobre animosidade, né, o Senhor fala aqui na sua palavra, Josué tinha uma missão muito difícil, muito trabalhosa, que era dar prosseguimento ao ministério de Moisés. E nós sabemos que Moisés foi um grande líder, né, de Israel. O Senhor promoveu a libertação do seu povo. Moisés foi aquele que o Senhor ordenou que ele tocasse no mar e o mar se abre. E ali no meio da trajetória, já no final do seu ministério, Moisés ele pede ao Senhor que prepare, né, que alguém o sucedesse. Ali em Números capítulo 27 a gente vê isso, e o Senhor já aponta ali que seria Josué o seu sucessor, até que Moisés morre e é chegado o tempo de Josué agora liderar um povo que havia, uma geração que havia crescido no deserto, uma geração, alguns que tinham morrido pelo caminho, e agora Josué precisava passar por uma nova etapa. E ele precisava ter força, né? Ter esse ânimo, essa energia para que ele conseguisse cumprir a sua missão. E nós vemos que muitas pessoas, elas deixam de cumprir os seus propósitos porque largam as coisas pelo meio do caminho. Então hoje eu quero falar com você 3 características que vão promover essa animosidade dentro do teu ser. A primeira coisa que nós precisamos ter, e que eu vejo que o Senhor, quando fala para Josué, tem de bom ânimo, o Senhor está declarando para ele: Josué, você precisa ter persistência. Se você quer chegar aonde eu declarei, se vocês querem entrar em Canaã, você precisa persistir. Pastor, e o que é persistir? É continuar com firmeza, com determinação diante das dificuldades. Qual era a dificuldade de Josué? Agora era um novo líder com outras características. A essência era a mesma, a obediência era a mesma. Porém, Josué, ele é um homem totalmente diferente de Moisés. Deus chama Josué para liderar de uma forma diferente. Não é uma forma melhor. O tempo, a movimentação era outra, né? No nosso outro devocional, eu até estava falando sobre tempos que Deus opera por milagre, por vontade absoluta, o extraordinário e momentos que Deus quer ver o nosso esforço. Então, quando o Senhor fala, Josué, tem de bom ânimo, o Senhor está falando, Josué, você precisa, uma das características que você precisa ter dentro de você é a persistência. Você precisa continuar nessa jornada com firmeza, com determinação, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da opinião do povo, mesmo diante da dúvida do povo. Será que Josué vai fazer verdadeiramente aquilo que o Senhor tem falado? Será que ele é alguém que Deus escolheu? Será que ele vai saber nos conduzir? Todas essas questões que surgiam, né? Isso não está escrito no texto, mas nós podemos fazer uma analogia, entender que havia todos esses medos ali, né? E o Senhor fala, Josué, vocês vão ter que atravessar o Jordão. Então haviam dificuldades e ele precisava ser determinado diante das dificuldades. E só vai conseguir ter essa persistência quem está animado diante daquilo que o Senhor tem falado, tem projetado. Então tenha persistência. Quais são os projetos que Deus tem colocado? Quais são as missões que Deus tem te vocacionado? Persista, continue com firmeza, com determinação diante das dificuldades, porque elas vão vir em todo o tempo. E nós vemos que Josué
passa o Jordão, Josué conquista Jericó. No outro devocional nós estávamos falando sobre Ai. Quando Josué não larga a lança, né? Ele tinha foco, ele tinha objetivo. E isso tudo vai promover, o conjunto de todas essas coisas vem através do ânimo que está sobre a nossa vida. A segunda característica que eu quero te falar que nós precisamos ter para nós chegarmos aonde Deus projetou é fazer as coisas com intensidade. Muitas das vezes nós vamos ao jogo de futebol, nós temos intensidade, nós fazemos o trabalho secular com intensidade, nós choramos com intensidade e o Josué ele precisava trabalhar com intensidade. Então o que é intensidade? É você empenhar uma força com uma grande proporção. Aquilo que Deus tinha para o seu povo era muito grande e o tamanho do desafio precisa ser o tamanho do nosso empenho. Eu preciso empenhar a força certa para aquilo que eu quero conquistar. Se eu quero levantar um peso de 100 quilos, eu preciso me empenhar, eu preciso treinar com intensidade. Então você precisa treinar com intensidade na oração, na palavra, no jejum, para que você venha a alcançar. E quando nós trabalhamos com intensidade, isso promove ânimo dentro do nosso ser. Isso gera coisas extraordinárias na nossa vida. E a terceira coisa que eu quero falar é uma característica que nós precisamos ter, que vai promover esse ânimo dentro do nosso ser, é quando nós sabemos que nós estamos debaixo de uma direção, que nós andamos com direção. O Senhor fala para Josué, não se apavore, não se desanime, porque eu sou o Senhor que estou com vocês, por onde quer que andares. Então Josué, ele tinha uma direção. Pessoas desanimadas são pessoas que elas não têm direção. Você pode observar pessoas que não têm foco, não têm objetivo, elas não sabem para onde elas estão indo. Se nós não sabemos para onde nós estamos indo, nós não podemos direcionar pessoas. E isso é um fato, irmãos. Você que está ao alcance dessa palavra nesse dia, se nós não sabemos para onde estamos indo, nós não podemos conduzir ninguém. Josué só pôde conduzir porque ele estava debaixo de uma palavra, ele sabia para onde ele estava indo. E quando nós sabemos aonde nós vamos chegar, isso nos anima. Você já fez uma viagem? Todas as vezes que eu vou viajar, nós viajamos com um destino. E no meio dessa viagem, quando a gente já sabe onde vai chegar, nós, quando vemos as placas, né, que a distância ela está se encurtando do nosso destino, no início a gente pensa que está muito longe. Né? Muitas das vezes eu faço viagens de 400, 500, 600 quilômetros e quando eu saio da minha casa que eu olho a primeira placa, eu falo, meu Deus, ainda faltam 10 horas, 12 horas de viagem, 600, 700 quilômetros, mas conforme a gente vai percorrendo e vamos chegando próximo ao destino e a gente vai olhando e fala, falta 100, falta 50, falta 30 e você olha para aquele portal e fala, você chegou. Ah, querido, cada placa que vai passando, isso vai animando o nosso coração. Por quê? Porque nós temos uma direção de onde nós queremos chegar. Então, pessoas que elas não sabem onde querem chegar, pessoas que não têm persistência, pessoas que não trabalham com intensidade, elas não conseguem se animar no Senhor. Então, nesse dia, peguemos o exemplo de Josué, vamos nos animar. Vamos nos animar, que o Senhor promova ânimo dentro do teu ser, que você tenha persistência. Ai, pastor, eu estou tão desanimada. Eu declaro nesse dia sobre a tua vida que a persistência, a intensidade e a direção, ela vai voltar sobre a tua casa, sobre a tua vida, para que isso venha a animar você, para que isso venha a te dar coragem, para que você venha chegar ao lugar onde Deus preparou para ti. Amém? Então receba essa palavra no teu coração. Tem de bom ânimo, porque o Senhor está conosco, aonde quer que nós andarmos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.